tem a pergunta para a Thelma, né, sobre a formação inicial, feita pelo Eduardo. O Eduardo é que faz essa pergunta. Para a Lu, tem uma pergunta: como fica o cuidado de quem cuida, né? E aí um pouco a questão do professor e como que o professor se sente, né, dentro, porque ele tem esse papel de ser o cuidador, né? E aquele que tem que ter o cuidado, não o cuidador, né? Mas quem é que cuida dele, né? Frente a essa política que a gente tem vivido, né? De desvalorização mesmo do trabalho docente, né? E como que a Lu também observa a disputa da violência escolar, né, pela segurança pública, né? Então, assim, alguns, né, acabam defendendo que isso é um discurso da escola, né, que a violência é escolar e ela que tem que resolver, e alguns dizem que isso é um problema de polícia, né? Como, por exemplo, até na hora de organizar essa escola mesmo, né? Como as cívico-militares aí, tá? E pro César, né, ficou uma pergunta de como lidar com a ascensão, é o Eduardo também, de um governo que acha que o mundo é o seu quintal, inclusive com ofensivas a todos os países, buscando gerar conflitos internos e externos, como o governo, por exemplo, do Trump, acusando a Alemanha de censura por atuar contra mensagens nazistas, né? Essas são as que a gente separou aqui para vocês, tá bom? Fiquem à vontade na ordem aí. Quem é que quer falar primeiro? Acho que a Thelma podia finalizar, né, a que ela tinha começado, e aí a gente passa para as outras. Obrigada, gente. E desculpa. Imagina. Obrigada, Mel. Que eu queria dizer que as licenciaturas, em termos de formação, esse processo está muito aquém, porque os cursos de licenciatura também são disputas de área, nem sempre as reais refletem, né, as reais necessidades que a gente sente enquanto educadores, enquanto profissionais de educação. Mas, além disso, as mudanças institucionais, elas sempre demoram muito mais do que as mudanças na nossa sociedade. Mas eu acho que a gente tem que continuar defendendo com muita luta, com muita força, que esses componentes entrem fortemente também nas formações de base. Ascensão, Mel. Agora começou a dar todos os problemas técnicos que não tinham dado. Obrigada, Thelminha, obrigada, viu? Lu, você chegou a escutar a pergunta? Quer que eu leia de novo? Escutei sim, Mel. Escutou? Uma Tá bom, querida, tá. do professor, quem cuida de quem cuida. Quem cuida? Isso. Então, acho que há duas questões dois pontos para a gente pensar nessa pergunta. Primeiro, a necessidade do olhar cuidadoso também para o docente ou para o professor, para entender um pouquinho da não preparação dele, ou seja, do quanto esse professor também não sabe o que fazer, o quanto o que tem a ver com o que a Thelma estava dizendo da dificuldade que a gente ainda tem com a preparação deste professor para atuação nos problemas de convivência. Então, ele não tem uma preparação nem na formação inicial, e ele também não tem tudo aquilo que o César estava dizendo, da necessidade dessa formação continuada e dessa possibilidade de pensar, de refletir, de discutir a convivência e construir todo esse trabalho de convivência no cotidiano da escola. Então, o quanto é complicado, e ele se vê solitário nessa tarefa, e isso fica, portanto, muito pesado para ele. Então, quem cuida de quem cuida, o que esse professor está dizendo é a necessidade de uma política pública que, de fato, dê a ele essa possibilidade de se sentir pertencente a essa escola, que, de fato, ele encontre esses pares para poder discutir sobre
o problema que ele tem, para poder construir esse trabalho coletivo, para poder organizar essa proposta coletivamente de cuidado com o seu aluno, não é? Até porque o trabalho de construção coletiva dessa convivência cuidadosa não é só do professor, mas de fato, de uma comunidade também. Então, e nessa comunidade, não dá para abrir mão de um psicólogo escolar, não que atenda clinicamente o aluno, mas que, de fato, olhe também para as mazelas da escola, mas que também articule os trabalhos que precisam ser realizados, cuja demanda não é da escola, não é só da escola. Ou seja, eu preciso de um articulador com o restante da rede de proteção. E o trabalho de um psicólogo escolar é o que falta quando, então, eu tenho feridas tão abertas entre crianças e adolescentes. Então, eu acho que o que este professor pede quando ele fala de quem cuida do cuidador na verdade, todas essas questões, né? E a segunda pergunta sobre a disputa entre de quem é a responsabilidade pela questão da convivência na escola, é claro que a primeira resposta é pensar, de fato, que todos os problemas que nós temos de convivência na escola não são da mesma natureza. Então, nós seríamos muito ingênuos ao dizer que todos os problemas da escola são apenas da ordem da escola, porque eles não são, não é? Então, porque todos os problemas de convivência da escola não são iguais. O problema do menino que dá um grande grito no meio do nada é muito diferente de um problema de um garoto que leva uma faca para a escola. Então, há problemas de natureza diferentes, mas dar à escola dar à polícia a responsabilidade de dizer que os problemas de convivência são de sua competência, tirar da escola o seu papel e a sua, vou repetir a palavra, mas a sua natureza, qual é a qualidade que, de fato, lhe pertence. A escola tem a natureza da formação de crianças e adolescentes, e a polícia ou a segurança pública tem a natureza da proteção. Então, em situações em que a violência coloca em risco a proteção e a segurança, eu precisarei da ajuda dessa polícia, mas antes de mais nada, eu preciso de uma escola cuja competência seja, de fato, a formação. Então, em primeiro lugar, a natureza da escola, de quem depende a maior parte dos problemas de convivência que nela acontecem, de fato, é a própria escola, ou seja, é a responsabilidade da escola que é quem forma para a convivência. Perfeito, Lu. Muito obrigada, viu, pela resposta. E agora a última pergunta, então, que foi para o professor César, realizada pelo Eduardo. Complexa, Obrigado. né? Grande. Não, mas é legal, levanta a bola, né? O Eduardo perguntou, né, como lidar com um governo que acha que o mundo é o seu quintal, né? A ascensão de um governo. E isso é muito importante, né? A gente não tem respostas imediatas, tem várias camadas, né, de análise necessárias quando a gente pensa nisso.
Agora, recentemente, teve um Roda Viva, que estava o Steven Levitsky, né, que é aquele que tem os livros, né, Como a Democracia Morre, o que fazer para salvar a democracia. E ele mesmo comentava, eles não, lá, os americanos, não tinham experiência com ameaças à democracia. Então, foram meio assim, ficaram sem ação, né? E ele compara dizendo que os países da América Latina já sofreram tantos golpes e questionamentos que já são um pouco mais escolados. Não que isso resolva, né? Mas tem vários estudos que mostram, né? O Daniel, o David Sloan Wilson é uma pessoa que estuda muito, né? Como é que são os comportamentos dos grupos coletivos quando tem uma ameaça, ou já viveram, já passaram por algum tipo de trauma. E aí eles ficam muito mais retraídos, criam regras. Quer dizer, a democracia, no fundo, ela nunca está completa, ela reage ao que está acontecendo. Então, um sistema como o americano, que permitia que, né, nunca tinha acontecido alguma coisa, um alinhamento de planetas desse jeito, né, de Congresso, Senado e juízes e o presidente e tal, quer dizer, ele juntou tal poder que consegue não ser questionado juridicamente para nada. Então, não tem mais um sistema de peso e contrapeso, que é a base da democracia, que em outros lugares tem, mas lá eles acharam que era suficiente, né? Nós vemos que, no nosso caso aqui, o que a gente está vivendo é um desafio muito grande, mas, aparentemente, ainda esse sistema de peso e contrapeso, de judiciário, legislativo, executivo, ele mais ou menos segura um pouquinho, né, para não degringolar tanto. Mas o que eu acho que é interessante, né, pensar isso, a democracia ela é construída por nós, ela vai precisar o tempo inteiro, vai criar novas regras, vai ficar mais fechada, provavelmente eles vão mexer na Constituição, porque sempre se orgulharam, olha que Constituição aberta, né, que a gente tem poucos, como chama? Poucos itens, né, na Constituição, mas é a interpretação que ela é muito aberta, muito deliberativa, tá? Não deu certo, tá? Provavelmente eles vão ter uma retração, né? Mas eu acho que para a gente que está falando da educação, do desenvolvimento, tem lições muito importantes nisso. Uma delas é assim, o nível de desenvolvimento moral das pessoas, ele não mudou radicalmente, né? Quando a gente teve aqui um primeiro governo mais autoritário, mais extrema-direita, o que pareceu assim, que destampou e pessoas que eram mais contidas, de repente, têm uma linguagem de ódio, de autoritarismo, de exclusão, né? Mas as pessoas já estavam ali, né? Então, se a gente for pensar, foi porque elegeu que as pessoas decaíram moralmente, se a gente pensa, né, nos níveis do Kohlberg ali, não é isso, é que você tem uma permeabilidade aí, ou uma permissividade do que é aceitável na sociedade, que ela depende de como a gente está organizado. Então, acho que as pessoas são as mesmas, a gente tem pouca mudança, quando a gente pensa em programas de desenvolvimento moral, como a gente faz, a gente sabe, por mais exitosos que nós sejamos, a gente não vai colocar todo mundo no nível 6 de Kohlberg, a gente vai ter sempre uma boa faixa que está lá no nível 4, né, e tentar lidar com esses que estão mais abaixo, tá? Essa é a perspectiva que a gente tem. Então, como que a gente faz uma política reconhecendo que é isso que a gente tem, mas quando você tem uma visibilidade dentro da sociedade que muda completamente, e de onde que vem essa visibilidade para a coisa? Autoriza fazer coisas que você fala, nossa, isso aqui é execrável, mas está permitido agora. De onde que está vindo isso? Desse sistema que a gente criou de tecnologia, de redes sociais, de disseminação de coisas. Então, a gente não sabia lidar com isso, e apareceu. Então, a maneira de lidar com essas coisas é incorporar essa mudança tecnológica aí de visibilidade das coisas, poder de influência. Você vê esse movimento do Felca agora, né, de falar, olha, vamos olhar, né, o rei está nu, ninguém fala desse jeito, mas ele foi lá e falou, olha o que está acontecendo, né, e aí não deu mais para esconder. Então, acho que um pouco o nosso papel é também fazer isso, né, deixar as coisas muito claras, reconhecer que os níveis de desenvolvimento, ainda que a gente faça um monte de coisa, a gente não vai conseguir alterar significativamente, mas as relações, o que é visível, o que é permitido, o que é valorizado, nisso a gente consegue mexer. Então, no programa, né, que a gente estava falando, a gente sabe que vai ter os bullies, alguns deles muito poderosos, como o caso, né, do chefe do país lá.
Quer dizer, ele é muito poderoso, é um bully. Ele vai fazer porque ele pode, né? Nível 1 de Goldberg, tá? Eu faço porque eu posso. Mas o que a gente consegue fazer quando você tem um movimento coletivo como esse que eu estava falando? Não nesse nível, tá, que chegou, mas formação das pessoas. A gente começa a perceber que dentro do nosso grupo sempre vai ter alguém que ele percebe que eu levo vantagem se eu for agressivo. Só que se o grupo entende isso, ele tem algumas estratégias para lidar com esse tipo de situação. Eu acho que tem a ver com o que a Luciane estava falando, quando você cria comunidades de apoio, né, e de cuidado, mas a gente pode também ser bem explícito, né? Eu posso, por exemplo, como é que eu amorteço o efeito de alguém assim? Como é que eu blindo? Como é que eu isolo? Como é que eu acomodo? Então, tem vários níveis aí que o grupo, coletivamente e conscientemente, ele começa a entender o que está acontecendo e como é que a gente não vai deixar isso aqui virar esse monstro que virou, né? Então, eu acho que, de novo, no processo formativo, é ali nessa hora que você está começando a ver quem que participa, quem que não participa, quem que precisa de apoio. Muitas vezes, né, o que acontece nesses meninos que voltam para a escola e fazem um ato de extrema violência, tem um histórico, né? Ele não foi visto, ele não foi cuidado, né? Então, como que a gente faz isso antes de acontecer, né? Tem muita coisa que não vai ser possível, mas é nesse processo que a gente está falando que ali você identifica o bullying, e pode ser que no primeiro momento que eu tenho que fazer, blindar, porque ele vai causar um estrago tão grande que os outros não conseguem cuidar dele, né? Então, o que eu faço? Primeiro eu blindo, fortaleço, chamo ajuda externa, e aí você vai nesse processo. Então, eu estou trazendo para os níveis de escola, porque eu acho que é em termos de formação que a gente vai entendendo o que é lidar com essas coisas que depois vão ficando muito potentes, tá? Quando já está assim instalado, eu acho que é muito difícil de responder. A gente está só os movimentos coletivos, acho que os Estados Unidos estão aprendendo a fazer isso, só eles que vão ter poder para internamente fazer alguma coisa de reação. Os outros países, você percebe o que começa a acontecer, né? Ele vai lá e faz uma tal pressão, manda um navio ali para a costa e já está dizendo, olha, é a costa da Venezuela, mas estou aqui do lado de vocês, né? Vocês, né? Lei Magnitsky, tá? Então, é um processo que dificilmente a gente passa ileso, né? Mas coletivamente dá para reagir de alguma maneira, e nesse caso teria que ser internamente lá, e eles estão tendo que aprender, né? O sistema dois partidos ali não deu conta, né? Mas é isso, sabe? Não tem muita resposta, mas eu acho que essas reflexões, elas contribuem e fazem a ligação com o que a gente estava falando antes, né? Quer dizer, sempre vai ter as pessoas nível 1 e 2, e como lidar com isso de uma maneira que você não é antiético, mas você sabe que isso não é tolerável. Então, como que você não tolera o intolerável, mas de uma maneira que você também não passa para o outro lado. É isso. Perfeito, César, muito bom, né? Gente, muito bom ouvi-los, né? Foi assim, fantástico. Que pena, né, que o pessoal não pôde escutar essa conversa agora, final direto, assim, mas vão ouvir, porque o Du está gravando e a gente vai dar um jeito de deixar lá no espacinho do canal, né? E quero agradecer mais uma vez, né, de vocês terem topado ficar aqui com a gente nessa tarde de